Peças raras. Você em sintonia com o rádio. Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo Abud e estou de volta com nossas Peças Raras. Em 10 de julho de 39, uma novidade estreia na Rádio Bandeirantes. Apresentada às segundas-feiras quinzenalmente, a atração recebe o nome de Exame de Consciência. O programa, idealizado e apresentado por Otávio Gabus Mendes, reúne os integrantes da emissora que fazem ao microfone uma autocrítica. É um momento destinado para que os comunicadores falem sobre o papel que desempenham na equipe e comentem a produção da emissora como um todo. Quando a Bandeirantes completou 74 anos no ar, eu estive na transmissão feita diretamente da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Lá, propus aos atuais profissionais da emissora que fizessem o tal exame de consciência. Eu acho que a Bandeirantes virou meu sobrenome, né? José Paulo de Andrade. É o Zé Paulo da Bandeirantes. E eu acabei sendo, né, até involuntariamente, pelo tempo que eu estou lá, uma referência também da programação da Bandeirantes. É uma simbiose aí, né? Nós nos identificamos muito. Mas a Bandeirantes virou, para muitos profissionais, né, e eu entre eles, um sobrenome. Então você existe em função da Bandeirantes. Se você deixou a Bandeirantes, você já não é mais, né, aquela pessoa que é identificada facilmente. Então a Bandeirantes para mim é uma referência de vida. Eu não posso falar outra coisa, porque foi o meu único emprego na vida, né? Eu sempre trabalhei para a família Saad, porque eu comecei na Rádio América, e na época a Rádio América fazia parte do grupo. Você está vendo aqui que essa geração é mais próxima da minha. Mas eu sei que há novas gerações que acordam e muitas vezes até é obrigado a ouvir o programa porque o pai ouve, o avô ouve, né? Tem de ligar o rádio ali na hora. Mas eu tenho tido depoimentos aí de profissionais liberais como advogados, médicos e engenheiros, né? E que falam, eu lembro quando eu ia para a escola, quer dizer, hoje já são profissionais formados, muitos deles de sucesso, né? E que ouviam. São 38 anos, afinal de contas, né? Dá para passar várias gerações. Eu contei aqui, né, de uma parente minha do lado materno, que é a Isaura Capilupi, já a família Capilupi já está na 5ª geração, porque ela hoje está com 85, 86 anos. Os pais dela começaram ouvindo o programa, claro, já em fim de vida, mas era a primeira geração de ouvintes. Então hoje está na 5ª geração, que são as bisnetas da minha. Olha que coisa, né? Então tem muitas famílias assim, de vez em quando tem uns depoimentos desse tipo aí. Então é uma renovação que a gente tem, não só dos ouvintes, mas também dos companheiros de trabalho. Peças raras. O que está acontecendo agora, FM1 Milton Parron? Estamos chegando ao local do incêndio. Aqui já se encontram 5 viaturas leves, 3 autobombas, 5 jalotas e uma escada Laziros. São 23 homens do Corpo de Bombeiros lutando contra as chamas e procurando isolar os prédios ao lado da fábrica Tibol, na rua Santo Arcádio, no Brooklyn Paulista. Estamos fazendo um apelo aos motoristas para que não entrem na Avenida Morumbi, na confluência com a Avenida Santa Amaro. Evitem também as ruas Santo Arcádio, das Camélias e das Acácias. E atenção, os bombeiros pedem a ajuda da FAEC, da Prefeitura e dos particulares. Está faltando água neste lugar. FM3 Milton Neves. Com a tela do mar praticamente coberta, trânsito intenso aqui na Via Anchieta, mas não chega a haver congestionamento. É o momento de Milton Parron falar sobre a relação que tem com a Rádio Bandeirantes e relembrar também emissoras pelas quais passou, como Jovem Pan e Record. Ouça! Falar da Bandeirantes é um negócio meio... Eu falo de duas de uma vez. Eu morava no interior, em Avaré, era garoto, adolescente. E por falta de emprego, de repente começaram a anunciar que precisava de locutor, lá na Rádio Avaré. Eu tinha 13 anos. Eu jamais me atreveria a me apresentar. Mas o meu pai, que eu ia muito bem nas aulas a única matéria que eu ia bem era português, né? Era uma época que você fazia composições, botava lá o professor, uma gravura qualquer, você tinha que fazer uma composição, escrever, estava vendo, e depois em pé ler aquilo diante da classe. E eu sempre me destacava nesse negócio. Aí, a partir desse negócio,
meu pai começou a achar que eu era um ótimo locutor. A gente tinha nada a ver uma coisa com outra. E me levou lá para a Rádio Avaré e fui reprovado, convenientemente reprovado. Mas ele, espanhol, teimoso, turrão, arrumou uma briga larada lá com os diretores e acabaram me arrumando lá para ser o que hoje a gente chama de estagiário. Me arrumaram lá um bico qualquer para aprender o ofício de operador. Eu lá fui ficando e de vez em quando tinha um locutor lá, faltava, para ir namorar, à noite. A rádio já de dia era pouco ouvida, agora à noite então era inexistia audiência. Ele faltava e eu pegava, isso era uma coisa mais comum. Hoje eu tenho consciência de que eu acho que eu descobri aquilo que hoje funciona da seguinte maneira. Você não tem mais as estações de FM, a figura do operador e do locutor. O apresentador faz tudo lá, né? Ele opera e ele é o comunicador que toma conta do horário. E eu pensava, isso foi na década de 50, uma coisa absurda. Eu levava o microfone para a técnica, eu operava e botava disco ao mesmo tempo. Eu comecei a pegar gosto pela coisa que você dá dinheiro para ele, pagava lá pro João Bruno Macon, que era o locutor, para ele namorar e eu ficar lá no lugar dele lá, entendeu? Então para ele foi altamente lucrativo. Bom, duas emissoras a gente ouvia muito lá, comecei a pegar gosto por rádio aí. E eram duas emissoras que se ouvia demais, a Pan-Americana e a Bandeirantes, por causa do esporte, futebol. E as marchinhas das duas, eu tenho guardado e vou guardar isso para o resto da vida, no outro plano, quando eu for daqui, isso vai estar na minha memória. E passou a ser uma obsessão, vim para São Paulo trabalhar duas emissoras. Vim para cá com um monte de cartas de deputado que meu pai tinha uns amigos aí, políticos, essas cartas eu tenho até hoje, porque nunca ninguém me recebeu para que eu pudesse, pelo menos, entregar a carta. E acabei pelos braços de um amigo de meu pai, que era engenheiro da Rádio Pan-Americana e era de Avaré. Ele me arrumou um lugar no plantão esportivo lá com a Luane Neto e Narciso Bernizzi, e eu lá fiquei 28 anos. Fui subindo. E a Bandeirantes era outra fixação que eu tinha. Eu confesso que, mesmo no período que eu estava na FAM, eu estava sempre na viatura na rua, ouvindo o Leporace, especial Leporace, à noite o Sarmento e o Patrulha Bandeirantes. Eu não perdia, a ponto de eu ter levado, foi guardado comigo lá, uma demonstração da direção da emissora, assinado pelo Fernando Berimbelo, já falecido, de que na próxima que eu fosse flagrado ouvido em concorrente no nosso, era por causa da Bandeirantes. Aí, de repente, eu saí da PAN, resolvi ir embora, resolvi dar um tempo, depois de 28 anos, e fui para a Rádio USP, eu estou até hoje, mas sempre aquela coisa de, mas nunca mais pensei em voltar em rádio, no rádio competitivo. De repente o Luquete, que foi meu colega na PAN, assume a Bandeirantes, me telefona, quero você aqui. Peçou para o Mel. Foi um dia que eu botei os pés lá, eu confesso que eu me emocionei, que dei de cara com um sujeito que eu não conhecia pessoalmente, e já é falecido, Latuf Aurambi. Latuf Aurambi era, nessa época, o engenheiro da Bandeirantes. Quem é esse engenheiro? Era o engenheiro que anteriormente era da Pan-Americana e me havia arrumado emprego lá e não me conhecia, conhecia meu pai. A minha nunca viu. Eu falei, quando eu vi, alguém falou, ô, seu Latuf, eu chamava de tio Latuf, né? Ô, tio Latuf. Eu disse, não, Latuf, não é. Seu Latuf, ele era altão, né? Deixa eu me apresentar, eu sou, não sei se o senhor me conhece, sou o Parron, mas não é o meu Parron, professor. Ô, rapaz, você deu orgulho. Você é o cara que deu certo, que eu indiquei, porque o resto ninguém deu certo. Foi uma coisa, sabe? E nasci filho, que era um ídolo da gente, que era lá de Avaré, de uma geração anterior. Então, e aquela marchinha do esporte da Bandeirantes. Então, para mim, hoje eu digo a você que eu me sinto um cara realizado, que trabalhei nas duas emissoras que eu queria. Era o meu sonho trabalhar. E eu espero que a Bandeirantes me suporte até o fim da minha jornada por aqui. Milton, você falou das marchinhas. Marchinhas, você diz o prefixo de abertura. Isso. Você tem como cantarolar isso pra gente? Essa é a Record. Porque eu fui produtor esportivo da Record também, então fui traído. E a outra é... São essas três. Porque eu não podia esquecer, podia deixar de falar da Record. Até não falei, para não me alongar muito, que o seu tempo não deve ser também tão vasto.
Da Pan-Americana, fui crescendo e tal. Aí apareceu a vaga de plantão esportivo na Rádio Record. Curso de titular de esportes era para o céu também, Geraldo Zé de Almeida. Isso foi em mais ou menos 1961 para 62, a data eu não vou nunca perder, que eu passei para a Record, né? Porque na PAN eu comecei em 59. E por causa da Copa do Mundo de 62, eu tive que... Eu estava na Pan-Americana e na VASP. Na Pan-Americana eu fazia horário da noite, fim de semana, e a VASP era o meu emprego para valer. Aí quando surgiu essa vaga na Record, eu pedi demissão lá da VASP, com salário de 19 mil, e fui para a Record com salário de 13 mil, quer dizer, troca, mas era a vontade que eu tinha, entendeu? E aí, logo de cara, estava aquele negócio aqui, Copa do Mundo 62, e me botaram numa viatura com alto-falante, e fui lá para Jundiaí, para Campinas, rodando naqueles bairros. Olha, hoje, jornada esportiva na Record. Eu comecei a me sentir um zero. Falei, meu Deus, estou regredindo. Fiz demissão da VASP para ficar locutor de alto-falante. Isso eu já era em Avaré, pô. Mas era... E hoje eu vejo que faz parte, o homem de rádio tem que fazer tudo. Tem que ser um cara completo. Porque sabe, preciso ir para a China, entendeu? Isso já é da tradição do homem do rádio desde o tempo, entendeu? E outra coisa, rádio, é preciso que as pessoas entendam. É uma grande diversão. Para quem ouve, para quem faz, meu amigo, você não tem ideia. Ricardo Capriotti. Bom, isso para mim é uma coisa muito engraçada porque eu praticamente nasci ouvindo a rádio Bandeirantes, né? Eu aprendi a ouvir rádio com meu pai. Então eu cresci ouvindo rádio e cresci principalmente ouvindo a rádio Bandeirantes. E quando eu fui convidado a trabalhar pela primeira vez na rádio Bandeirantes, para mim foi um choque, porque era como mais ou menos a extensão da minha casa, né? Eu estava meio que indo para uma extensão da minha casa, né? Mas aí abraçando uma coisa profissional. E isso perdura até hoje, porque quando eu saí da rádio para ir para a TV Record, foi como se eu tivesse saído de casa para estudar num outro lugar, para estudar fora. Eu senti muito, né? Eu senti muito a minha saída do grupo da Bandeirantes em 2002. E os 5 anos que eu fiquei fora na Record, antes de voltar para a Bandeirantes, foi uma coisa que era assim, eu ficava, será que eu vou voltar para casa um dia, né? Será que eu vou terminar aqui e vou voltar para casa? E quando eu voltei, parece que esse ciclo fechou de novo, parece que tinha voltado para minha casa, né? Para aquela coisa lá da infância, de ouvir a Rádio Bandeirantes depois de ter trabalhado. Então essa minha relação com a Bandeirantes é uma coisa que para mim é muito forte, exatamente porque vem da infância, né? Vem da infância. Eu cresci ouvindo a Rádio Bandeirantes e hoje a Bandeirantes continua sendo a extensão da minha casa, né? E agora com a minha família, né? Agora com os meus filhos, com a minha esposa, esse envolvimento deles também de ouvirem a programação, de ouvirem o dia a dia da rádio, né? Eu procuro fazer sempre, não só para a rádio, né? Mas aí é para o jornalismo mesmo, né? Acho que a minha missão, quando eu acordo todos os dias para ir trabalhar, é fazer um bom trabalho para a rádio e, consequentemente, fazer um bom jornalismo, né? E isso é a missão nossa lá na Bandeirantes. Então, é isso que eu sempre penso quando eu vou para o trabalho, de poder ter um dia produtivo, de poder jornalisticamente atender a expectativa da rádio e dos ouvintes, né? Então, eu acho que eu continuo dando uma contribuição importante, né? Fazendo parte de uma equipe importante, de um grupo importante, e acho que nesse retorno o que mais me deixa feliz é ter proposto para a Bandeirantes um projeto que foi abraçado e que eu percebo aqui nesse contato com as pessoas adoraram isso, que é o Fôlego, né? É um projeto que eu apresentei na minha volta para a rádio, se transformou num programa semanal, todos os domingos de manhã, e além de propagar a saúde, presta serviço para as pessoas nessa coisa da qualidade de vida, da mudança de hábitos, de adquirir hábitos saudáveis. Então acho que o jornalismo também sendo visto de um outro modo, por um outro ângulo, de uma outra maneira, né? Acho que a gente consegue, além de informar, também prestar serviço nessa área da saúde. Então acho que isso me deixa feliz também, isso foi uma coisa que me deixou muito feliz à minha volta. Eu vejo que esse projeto tem ajudado muitas pessoas,
Eu vejo relatos aqui das pessoas, a gente recebe relatos por e-mail, por carta, de pessoas que mudaram os hábitos a partir do programa. Então isso me deixa feliz, isso é uma coisa que me dá uma satisfação pessoal. A série Exame de Consciência foi baseada em uma criação de Otávio Gabus Mendes, lá no finalzinho dos anos 30. Ele fazia isso na Rádio Bandeirantes, exatamente colocar os profissionais para fazerem esse balanço da importância deles para a emissora e da emissora na vida deles. Por aqui nós ficamos com esta série, mas você já sabe, notícias sobre rádio e comunicação o tempo todo atualizadas no blog Peças Raras, www.pecasraras.blogspot.com. E se você tem alguma dica, alguma sugestão ou mesmo um depoimento sobre o assunto, entre em contato conosco pelo contato@pecasraras.com. Um grande abraço para você e até a próxima, quando eu volto com mais Peças Raras. Peças Raras, você em sintonia com o rádio.